Na noite em que os Estados Unidos se preparavam para o Dia de Ação de Graças de 1971, um homem com nome falso, uma pasta cheia de fios suspeitos e um plano tão ousado quanto meticuloso, subiu a bordo de um voo comum com destino a Seattle. 30 minutos de viagem. Voo rápido. Sem escalas. Mas o que aconteceu dentro daquele Boeing 727 se tornaria uma das maiores vergonhas da história da segurança aérea americana. Ele usou o nome Dan Cooper, mas o mundo conheceria por outro apelido, D.B. Cooper. O homem que desafiou o governo, enganou o FBI, saltou de um avião em pleno voo com $200 mil. Simplesmente desapareceu. Sem corpo, sem rastros, sem respostas. Apenas perguntas, por mais de meio século. Agora, depois de 54 anos de investigações frustradas, confissões falsas, teorias bizarras e promessas quebradas, um novo nome surgiu. Um novo elo. E um objeto guardado em silêncio por décadas pode ter finalmente desenterrado a identidade do homem que o mundo achava inalcançável. Mas para entender esse desfecho, precisamos voltar ao início. Antes do salto. Antes da lenda. E olhar de perto os detalhes que o mundo ignorou por tempo demais. Era 24 de novembro de 1971. Véspera de feriado. Os aeroportos estavam lotados com famílias apressadas tentando chegar em casa. O voo 305 da Northwest Orient Airlines decolou de Portland em direção a Seattle carregando 36 passageiros. Uma rota rotineira, de curta duração, que mal dava tempo de servir uma bebida. Mas no assento 18C, alguém tinha um plano que mudaria o curso da história da aviação americana. Ele vestia um terno escuro, usava óculos escuros dentro da cabine e agia com uma calma quase perturbadora. Quando a comissária passou, ele entregou um bilhete, algo que ela, acostumada a investidas de passageiros solitários, guardou no bolso sem ler. Só que dessa vez, não era paquera. Ele se inclinou e disse, em voz baixa, "Senhorita, é melhor olhar o bilhete. Eu estou com uma bomba." Ela congelou. Dentro da maleta, visível apenas o suficiente, estavam cilindros e fios vermelhos conectados a um possível detonador. Cooper, com frieza absoluta, entregou suas exigências. $200 mil em notas de 20, 4 paraquedas e um caminhão de combustível esperando na pista de Seattle. O piloto recebeu o recado, acionou o protocolo de sequestro e informou discretamente o controle aéreo. Em minutos, o FBI foi notificado. Era oficial, o voo 305 havia sido sequestrado. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Enquanto os agentes corriam contra o tempo em solo, dentro da cabine o clima era de uma estranha normalidade. Cooper não gritou, não ameaçou ninguém. Bebeu uísque, acendeu um cigarro e manteve a calma. Um sequestrador que parecia estar em total controle, não só do avião, mas de cada movimento dos tripulantes, do tempo e até da reação das autoridades. Quando o avião pousou em Seattle, os passageiros foram liberados, muitos deles sem saber que haviam sido sequestrados. O dinheiro foi entregue. Os paraquedas, também. E então, obedecendo ordens de Cooper, o avião decolou novamente com apenas a tripulação a bordo. Destino, México. Mas ele nunca chegaria lá. Enquanto sobrevoava as florestas densas do estado de Washington, sob chuva e ventos de 200 km por hora, D.B. Cooper fez algo impensável. Abriu a escada traseira do Boeing 727, um modelo raro, que permitia esse tipo de saída, e saltou no escuro absoluto da noite. Com uma mochila cheia de dinheiro presa ao peito e um paraquedas que nunca mais seria encontrado. O avião pousou horas depois, em Reno. Vazio. Cooper havia sumido no meio da escuridão, sem deixar rastros. Quase. O que o FBI encontrou na cabine foi um detalhe aparentemente banal, a gravata que ele usava. Um modelo comum, preso com um clipe. Mas ali, naquela peça esquecida, estavam as únicas evidências físicas deixadas por ele. Impressões parciais, resquícios de DNA, e o silêncio absoluto dos anos que se seguiram. A busca começou com força total. Helicópteros, cães farejadores, soldados e agentes federais vasculharam as florestas da região do rio Washougal. Nem pegada, nem tecido, nem paraquedas. Nada. Era como se o homem tivesse evaporado no ar. E então veio o erro que ajudaria a alimentar a lenda. O nome no bilhete era Dan Cooper, mas a imprensa, confusa, acabou trocando por D.B. Cooper, graças a um repórter apressado. E assim, com o nome errado e um salto impossível, nascia o maior fantasma da história criminal dos Estados Unidos. Por décadas, o FBI perseguiu mais de 1000 suspeitos. Homens com histórico militar,
Paraquedistas aposentados, golpistas, veteranos, até figuras políticas. Nenhum com provas definitivas. Nenhum com ligação direta com o salto. Até que, 9 anos depois, um acaso inocente reacendeu as chamas do mistério. Em uma tarde ensolarada às margens do rio Colômbia, um garoto de 8 anos encontrou pacotes de dinheiro enterrados na areia. 3 maços de notas de $20, deterioradas, mas ainda identificáveis. O número de série, uma combinação perfeita com o resgate pago ao sequestrador do voo 305. Era a única pista física real em quase uma década. Mas ao invés de respostas, ela trouxe mais perguntas. O dinheiro caiu da mochila? Ou foi colocado ali de propósito? Cooper morreu na queda? Ou estava brincando com o FBI, testando quanto podiam aguentar? O caso foi reaberto. Mergulhadores vasculharam o fundo do rio. Peritos analisaram as cédulas, os elásticos, os vestígios de lama. Nada mais foi encontrado. O mistério seguia intacto. Em 2016, o FBI, já sem mais para onde correr, encerrou oficialmente o caso. Sem solução. Sem nome. Sem corpo. Mas o que parecia o fim era, na verdade, apenas o intervalo antes da revelação mais perturbadora de todas. 5 meses depois do desaparecimento de D.B. Cooper, outro nome surgiu no radar do FBI. Era abril de 1972. Um novo sequestro aéreo, outro Boeing 727, outra nota passada discretamente a uma comissária. E o mesmo detalhe que gelou o sangue da tripulação. Eu tenho uma bomba. O autor do crime se chamava Richard Floyd McCoy Jr. Vestia terno, levava uma maleta, exigiu $500 mil em dinheiro vivo, 4 paraquedas e um avião preparado para voar rumo a São Francisco. Soa familiar? Dessa vez, porém, o roteiro teve um final diferente. McCoy saltou de paraquedas sobre o estado de Utah, mas cometeu 2 erros fatais. Primeiro, deixou o bilhete dentro da cabine. Segundo, esqueceu de limpar suas digitais de um copo d'água. Em poucos dias, o FBI bateu à sua porta. Ele estava em casa, com a esposa, os filhos, a vida aparentemente intacta. A prisão de McCoy abalou não apenas a imagem pública de um homem tido como exemplar, veterano condecorado da Guerra do Vietnã, estudante de direito em uma universidade religiosa, pai dedicado e piloto de helicópteros, mas também deu início a um novo enigma. Porque o que ele fez era idêntico ao crime de D.B. Cooper. O mesmo tipo de aeronave. O mesmo mecanismo de fuga pela escada traseira. A mesma exigência de paraquedas. A mesma linguagem calma e polida nas instruções à tripulação. Até o tom da nota soava familiar. Era um sequestro escrito com a mesma tinta. Mas havia um problema. Para o FBI, as semelhanças não eram suficientes. Eles analisaram os relatos de testemunhas do caso Cooper e descartaram McCoy quase de imediato. A idade não batia. Cooper parecia ter cerca de 45 anos, enquanto McCoy tinha 29. A descrição física também destoava. Cooper tinha pele mais escura, cabelo escuro, traços duros. McCoy era claro, cabelo castanho claro, expressão mais jovial. A caligrafia? Diferente. O tom da nota? Sutilmente distinto. E para o Bureau, isso bastava. Oficialmente, McCoy era um imitador. Um cópica. Nada além disso. Mas do lado de fora das salas da investigação, essa decisão soava apressada. Especialistas em comportamento, criminologistas independentes e até ex-agentes começaram a levantar uma possibilidade que incomodava. E se Richard McCoy não tivesse imitado D.B. Cooper? E se ele tivesse sido D.B. Cooper desde o início? Um homem com treinamento militar, perito em saltos, especialista em sobrevivência, capaz de modificar sua aparência e disfarçar caligrafia com técnica. Se alguém podia enganar o FBI 2 vezes, era alguém como McCoy. E essa hipótese, por mais absurda que parecesse à primeira vista, começou a fazer sentido quando um detalhe silencioso emergiu do passado. Um detalhe guardado a 7 chaves dentro de uma família que evitava o assunto há décadas. McCoy foi condenado a 45 anos de prisão. Mas em 1974, 2 anos depois, conseguiu escapar da penitenciária com a ajuda de outros detentos. Esconderam-se em um caminhão de lixo e desapareceram por semanas. Quando o FBI finalmente o localizou, houve confronto armado. McCoy foi atingido e morreu na troca de tiros. Fim de linha. Caso encerrado. Ou assim pensaram. Porque aquilo que ele carregava, ou melhor, escondia,
ainda não tinha sido revelado. Décadas mais tarde, um homem chamado Dan Grider, ex-piloto de avião e investigador independente, começou a revirar os arquivos do caso. Grider não era um teórico da conspiração. Era metódico, técnico, obcecado por detalhes. Ele conhecia os documentos do FBI como poucos. E mais que isso, ele acreditava que McCoy e Cooper eram a mesma pessoa. Durante anos, Grider investigou padrões de voo, mapas de salto, condições climáticas, características de paraquedas e cruzou dados do FBI que sequer haviam sido divulgados ao público. Até que em 2023, um achado inesperado mudou tudo. Em um antigo depósito de armazenamento em Utah, que havia pertencido a uma mulher com ligações à família McCoy, Grider encontrou um paraquedas. Antigo, militar, com modificações exatas que batiam com os registros secretos do FBI sobre o equipamento usado por Cooper em 1971. A estrutura da cinta, os ganchos de aço, os cordões reforçados. Cada detalhe conferia. Mas o mais impactante era a origem. Aquele paraquedas estava guardado com cuidado, fora da vista, em um local esquecido, como se alguém soubesse que, um dia, alguém poderia procurar por ele. Era a peça que faltava. A ponte entre McCoy e Cooper. Um artefato que, por si só, não provava legalmente nada, mas que, no contexto, dizia tudo. Grider sabia o que tinha em mãos. E foi direto à fonte. Procurou os filhos de Richard McCoy. Primeiro por e-mail. Depois cartas. Tentativas através de conhecidos. Sem resposta. Nenhum não. Apenas silêncio. Um silêncio que dizia mais do que palavras jamais poderiam. Essa não era a resistência de quem nega. Era a proteção de quem carrega um fardo. E assim, o mistério começava a mudar de forma. Já não se tratava apenas de um sequestro ousado ou de um homem que desapareceu. Era uma história sobre identidade. Sobre uma família que, talvez, viveu por anos com um segredo que o país inteiro tentou desvendar. E quando esse segredo começasse a emergir, a lenda de D.B. Cooper jamais voltaria a ser a mesma. Durante 54 anos, o nome D.B. Cooper provocou autoridades, investigadores e teóricos. Era mais que um nome, era um símbolo de impunidade, ousadia e mistério. Mas quando Dan Grider encontrou aquele paraquedas escondido no fundo de um depósito em Utah, algo inegável aconteceu. O caso voltou a respirar. E a repercussão foi imediata. Grider divulgou as imagens, os documentos e as comparações técnicas. Seu vídeo viralizou em poucas horas. E com ele, reacendeu o interesse de um órgão que há anos já tinha arquivado o caso, o FBI. Aquela descoberta, que parecia só mais uma teoria perdida na internet, acabou forçando o governo a fazer o que ninguém esperava: reabrir informalmente a investigação. Agentes foram enviados para recuperar o paraquedas. O material foi embalado com extremo cuidado e enviado diretamente para análise forense em Quantico, Virgínia. O objetivo era claro: verificar se havia qualquer conexão genética, química ou estrutural entre o objeto e os resquícios coletados nos anos 70, especialmente no item mais enigmático do caso original, a gravata deixada por Cooper no assento 18C. Na época, o FBI havia encontrado DNA parcial na gravata, mas nunca conseguiu compará-lo com nada conclusivo. Agora, com acesso a paraquedas e a árvore genealógica de McCoy, surgiu uma nova possibilidade: testar amostras de DNA dos filhos de McCoy. A ideia era comparar fragmentos genéticos que pudessem indicar um parentesco com o material encontrado no avião sequestrado em 1971. Mas o processo era lento. E o governo sabia disso. Enquanto os testes corriam em sigilo, Dan Grider seguiu seu próprio caminho. Não queria apenas evidências físicas. Ele buscava algo mais profundo: o testemunho humano. Porque um objeto pode ser questionado, mas um olhar carregado de memória, esse dificilmente mente. Ele insistiu. Procurou de novo os filhos de Richard McCoy, Chanté e Rick McCoy III. E depois de anos de silêncio, resistência e dor familiar acumulada, o contato finalmente aconteceu. Não foi uma entrevista. Não foi uma denúncia. Foi um encontro íntimo, carregado de peso emocional, onde cada palavra era cuidadosamente escolhida. E quando Rick, o filho, finalmente quebrou o silêncio, a lenda de D.B. Cooper se desfez em carne e osso diante dos olhos de Dan. A gente nunca quis acreditar. Mas depois que a gente viu tudo que você encontrou, depois de olhar para tudo de novo, é impossível negar. Ele era o Cooper. A gente sempre meio que soube disso. A confissão caiu como uma bomba. Não era um vídeo editado para chocar. Não era uma encenação sensacionalista.
Era um desabafo contido por décadas, finalmente escapando por entre os dentes trincados de quem passou a vida tentando proteger o próprio pai, e a si mesmo. Rick contou que a família sempre soube da outra vida de McCoy, mas que sua mãe, enquanto viva, pediu para que nunca deixassem isso vir à tona. Ela temia a reação pública, o envolvimento judicial e o que isso causaria nos filhos. Quando ela faleceu, o peso do silêncio perdeu parte da força. E agora, a verdade finalmente encontrou um ponto de fuga. A confissão dos filhos não veio sozinha. Dan descobriu ainda um segundo artefato escondido. Em uma casa antiga da família, no sótão da avó de McCoy, havia uma misteriosa caixa de pano amarrada com barbante. Estava atrás de álbuns de fotos envelhecidos, decorações de Natal e roupas guardadas. E dentro da caixa, outro paraquedas. Não um qualquer. O mesmo modelo militar descrito nos arquivos confidenciais do FBI em 1971. Mesmo tipo de costura reforçada. Mesmo sistema de encaixe de cintos. Mesmos ganchos modificados. Esse não era um paraquedas esquecido. Era um paraquedas escondido. Um paraquedas preparado por alguém que sabia o que estava fazendo. E mais, guardado por pessoas que sabiam exatamente o que ele significava. Para especialistas ouvidos por Grider, era improvável que esse modelo específico de equipamento estivesse em posse de alguém comum. Era um item técnico, com ajustes precisos que indicavam uso militar avançado e familiaridade completa com saltos de alta complexidade. McCoy, como se sabe, era instrutor de paraquedismo. Saltava com frequência. Modificava seus próprios equipamentos. A combinação de todos esses elementos criou uma narrativa difícil de ignorar: DNA parcial. 2 sequestros idênticos. 2 paraquedas com histórico. Uma confissão familiar. E um suspeito morto que jamais pôde se defender. O que começou como uma obsessão pessoal de um piloto aposentado se transformou em um dos maiores avanços investigativos já feitos sobre o caso D.B. Cooper desde 1971. A pergunta que pairava agora era: se o FBI tinha tudo isso, por que não declarou oficialmente o caso como encerrado? Simples. Sem uma amostra de DNA 100% compatível com os resquícios do avião, não há prova legal. E o FBI sabe disso. Mas os indícios, a lógica, os testemunhos e a coincidência entre crimes estão longe de ser ignoráveis. Para muitos, a resposta já é clara. E ela não está escrita em um laudo. Está nos olhos de Rick McCoy, tremendo enquanto diz que sempre soube. Está na gravação sem cortes da confissão. Está no som seco do zíper abrindo a caixa no sótão. Está no silêncio de uma família que passou meio século escondendo algo que não queria carregar. E, talvez, está no fato de que D.B. Cooper nunca quis desaparecer. Só queria ser deixado em paz. Quando Dan Grider começou sua investigação, ele não imaginava que atravessaria décadas de silêncio, documentos esquecidos e memórias enterradas sob o peso da vergonha. Mas no fim, foi exatamente isso que aconteceu. Um paraquedas empoeirado, uma confissão hesitante e o silêncio de uma família. Esses foram os elementos que, juntos, trouxeram à tona uma verdade incômoda. Richard Floyd McCoy Jr. não era apenas um veterano de guerra. Não era apenas um marido, um pai, um instrutor respeitado. Ele era também o homem que, no dia 24 de novembro de 1971, embarcou no voo 305, com um nome falso, uma maleta com fios aparentes, e uma ideia clara na cabeça: sumir. E sumiu. Saltou de um Boeing 727 em pleno voo, sob uma tempestade, com $200 mil amarrados ao corpo. Caiu nas florestas de Washington e, depois disso, desapareceu como se tivesse sido engolido pelo tempo. Mas ele não foi engolido. Ele voltou meses depois, com um novo nome e um novo plano. Um novo avião, mais dinheiro, mesma execução. Só que dessa vez, deixou rastros. E esses rastros, lentamente, o trouxeram de volta à vista. A pergunta que não quer calar é: por quê? Por que alguém como McCoy, com um histórico militar brilhante, uma vida familiar estável e uma reputação limpa, escolheria viver uma vida dupla, arriscando tudo em um ato tão audacioso e perigoso? Alguns especialistas apontam que a motivação pode ter sido psicológica, mais do que financeira. Não era apenas pelo dinheiro. Era pela sensação de domínio, de controle, de colocar à prova o próprio intelecto diante das instituições que ele conhecia por dentro. McCoy não queria apenas sumir. Ele queria mostrar que podia fazer isso, e ninguém o impediria. Era o homem perfeito para cometer o crime perfeito. Frio, metódico, técnico. Não um lunático, não um marginal. Mas alguém que conhecia os sistemas que tentava driblar.
E talvez tenha sido exatamente isso que o fez tão invisível por tanto tempo. Mas mesmo os fantasmas cometem erros. O bilhete deixado no avião. As impressões digitais no copo de água. O ego inflado pela primeira missão bem-sucedida. Esses detalhes foram suficientes para capturá-lo no segundo sequestro. E embora tenha sido condenado, não ficou muito tempo preso. Em menos de 2 anos, McCoy fugiu da penitenciária usando um caminhão de lixo. E quando finalmente foi encontrado, entrou em confronto com o FBI, e morreu em 1974, levando seu segredo para o túmulo. Ou quase. Porque aquilo que ele tentou esconder a vida inteira acabou sendo revelado décadas depois, não por policiais, nem por espiões, mas por um civil determinado, com um canal no YouTube e sede de respostas reais. E no fim, foi justamente essa sede por verdade, combinada com o peso insuportável que seus filhos carregaram por anos, que permitiu que a cortina finalmente caísse. A confissão de Rick McCoy III, simples e emocional, talvez tenha sido mais impactante do que qualquer documento oficial. Ele não queria fama. Não queria justiça retroativa. Queria apenas paz. A gente só queria seguir em frente. Mas a verdade ficou grande demais para continuar ignorando. Para o público, o mistério foi parcialmente solucionado. Mas ainda restam perguntas que ninguém, nem mesmo os envolvidos, consegue responder completamente. O que exatamente passou pela mente de McCoy ao executar o plano original? Ele agiu sozinho? Ou alguém o ajudou? Por que guardar o paraquedas por tanto tempo? O dinheiro restante foi usado? Escondido? Ainda existe? São dúvidas que, talvez, nunca sejam respondidas. Mas talvez nem precisem. Porque, mais do que o nome, o paraquedas ou o valor roubado, o que realmente intrigou o mundo foi o espírito do desconhecido. A figura de um homem comum que desafiou o sistema, desapareceu no escuro, e por 54 anos, permaneceu um espectro. Um mistério com rosto, mas sem identidade. Agora, isso mudou. D.B. Cooper tem nome, tem passado, tem família, e tem fim. Mas como todo bom mistério que se arrasta por gerações, o fim nunca vem sem cicatrizes. Para o FBI, esse foi o caso que sempre escapou por entre os dedos. Para a família McCoy, foi uma ferida aberta por décadas. E para o público, uma lembrança de que, por trás de todo mito, existe sempre um ser humano, imperfeito, contraditório e, por vezes, irreconhecível. Talvez o maior segredo de D.B. Cooper nunca tenha sido o que ele fez, mas sim quem ele era. Um homem dividido entre o dever e o impulso, entre a obediência e o caos. Um homem que desafiou a lógica, iludiu o país e se escondeu à vista de todos. E agora que a verdade finalmente veio à tona, uma última dúvida permanece, suspensa no ar como ele, naquela noite. Se Richard McCoy era mesmo D.B. Cooper, o que mais ele conseguiu esconder antes de desaparecer?